Tem uma frase que é um tanto famosa que diz o seguinte: tempos difíceis criam homens fortes criam tempos bons criam homens fracos, e homens fracos criam tempos difíceis. Isso é uma coisa que é uma frase que está sendo utilizada bastante, especialmente nos últimos 5, 10 anos, conforme o feminismo se expande e a taxa de natalidade da maior parte dos países ocidentais cai, tá entendendo? O gasto público começa a aumentar, a gente vê cada vez mais socialismo. Na Europa, principalmente, esse conflito que está tendo entre os homens muçulmanos e os europeus nativos. E tu vê continuamente pessoal conservador utilizando essa frase, querendo meio que culpar os homens que eles são fracos, são beta e todas essas besteiras. E eu vou falar bem rápido por que isso é uma falácia, tá? Isso é uma falácia, é uma coisa que, se tu parar pra pensar, não faz o mínimo sentido. Porque assim, ó, se tu for abordar, feminismo e socialismo anda lado a lado, junto. O feminismo ele depende do governo para existir e para sobreviver, e as políticas que o feminismo vai defender e vai apoiar vão ser políticas socialistas, certo? Só que daí, o discurso que fazem é que são os homens fracos que se tornaram também socialistas, se corromperam, ou deixaram as mulheres se comportar da forma errada, ou não souberam dominar ou domar as mulheres corretamente, nem nada disso. Isso é besteira por causa do seguinte: as mulheres elas não têm poder real. Elas têm o poder político, mas o voto universal ele pode ser revogado a qualquer momento, entendeu? Ou o governo pode criar simplesmente uma exigência de que para tu poder votar tu vai ter que servir no exército, daí já corta as mulheres. Ou tu não pode receber assistencialismo, ou tu tem que pagar imposto de renda, entendeu? É fácil de tirar elas do voto universal, entendeu? Então assim, tanto que até o voto delas, o homem recebeu o voto porque ele serve no exército. A mulher recebeu de mão beijada. Elas não têm poder próprio, elas não conquistaram nada. Elas receberam de mão beijada, essa é que é a questão. E aí é que tu vai pegar exatamente de onde que vem a culpa, porque quem dá poder para outras pessoas é só quem tem poder. Quem não tem poder não pode dar poder, não pode compartilhar poder, porque não tem poder. Então quem são os homens que desde o século XVIII, na verdade XVIII não, né, do século XIX, do século XX, desde o começo do feminismo, lá por volta de 1850, 60, 70, quem são os caras que ficaram dando espaço e ficaram dando poder para as mulheres? Para elas alterarem a sociedade como elas bem entendem. Foram os homens que já tinham poder. Foram teoricamente os alfas, entendeu? Foram eles que deram o poder, não foram os caras que estão abaixo, entendeu? Os betas, os enforcers, entendeu? Então se tu pega essa frase, tu vê claramente que assim, quem criou os tempos difíceis não foram os homens fracos, porque eles não tinham poder. Foram os homens fortes, eles é que criaram os tempos difíceis. Porque, não sei, talvez eles tinham uma boa companheira e acharam que todas as mulheres eram assim, tá entendendo? Que todas as mulheres elas eram honradas, ou caíram no conto da igualdade, de achar que homem e mulher é intercambiável, que não tem diferença entre um e os outros. Só que tu vai ver, toda a onda feminista, toda a conquista foi sempre assim. Desde o século XIX, a gente teve aquela conquista lá do divórcio, né? Que era diferente de como é no século XX, mas lutaram, as mulheres lutaram e conseguiram porque os homens deixaram, entendeu? Os homens que têm poder deixaram. Elas lutaram para garantir que no divórcio, na separação delas, os filhos ficassem com elas. Aí lógico, era século XIX, o homem tinha que trair, ele tinha que fazer alguma coisa de errado. Só que daí tu chega no começo do século XX e também vem o voto feminino, foi a mesma coisa, não foi exigido nada em troca. E foram os homens que tinham poder que deram isso para as mulheres, entendeu? E daí tu pega a década de 60, 70, o divórcio sem culpa, no qual tudo vai para a mulher, e novamente reforçando a guarda da criança sempre indo para a mulher, e discussão de aborto e tudo mais. Em todas essas situações são os homens que estão no topo da sociedade, que têm poder, que estão cedendo poder para a mulher, que estão passando para elas a capacidade de moldar a sociedade totalmente conforme o imperativo feminino, entendeu?
Então, na verdade, tu pode até avaliar assim, tempos difíceis criam homens fortes, certo? Só que não são os homens fortes que criam os tempos bons, sabe? São tanto os fortes quanto os fracos, toda a sociedade como um todo trabalhando em conjunto que cria o tempo bom. Tá entendendo? E daí eles dizem que os tempos bons criam homens fracos. Mas se tu for analisar os últimos 50 anos, por que surgiram homens fracos? Porque os homens fortes, eles simplesmente deixaram o divórcio ser legalizado de uma forma totalmente cretina, que deixa as crianças na mão da mulher e só a mulher educa o homem, os filhos homens, entendeu? E o homem não participa mais da família, não participa mais da criação dos filhos nem nada. Então como é que tu vai querer culpar o cara que é teoricamente fraco, que não teve contato com o pai porque a mulher resolveu pedir o divórcio e ele ficou isolado do pai dele? A culpa não está no cara que é filho de pais divorciados e foi criado pela mãe e hoje em dia, por causa disso, ele não é tão masculino quanto ele deveria ser, entendeu? A culpa está naqueles caras de antes que permitiram que a coisa ficasse desse jeito. Tem um vídeo antigo do Paul Whelan, no qual um assinante do canal dele envia um e-mail falando que o problema é que os homens de hoje em dia eles não são alfa, não são masculinos o suficiente, e a gente precisa de homens que possam dar um bom exemplo e tudo mais, e só malhando pau em cima dos caras da geração Y e da geração Z, né? Millennials e os caras aí pós-millennial. E daí o Paul Whelan bateu exatamente nessa mesma tecla. A culpa não é dos caras que têm 30 anos, menos de 30 anos. A culpa é dos caras de 40, 50 anos que deixaram a coisa chegar desse nível, entendeu? Os caras que viram que as leis de divórcio estavam sendo implementadas de uma forma totalmente injusta e não fizeram nada a respeito e acharam que não, ok, tá tudo bem, entendeu? E tu vai ver que esses caras que deixaram isso eram caras que tinham influência, eram caras que tinham poder, eram caras que tinham um estilo de vida e valores assim tradicionalistas, só que eles não deram a mínima, entendeu? E tu vê que tem muito cara que é assim, que se acha o super alfa, que estufa o peito e tudo mais, se acha o máximo. Tu vai ver o cara já se divorciou 1, 2, 3 vezes. Ele se acha o super macho porque ele tá pagando pensão e tá conseguindo bancar todo mundo. Só que ele não tá criando o filho dele. Ele não tá passando nenhum valor. Então, de forma resumida, é isso. A falácia, na verdade, é a seguinte: não são os homens fracos que criam os tempos difíceis. Tá entendendo? São os homens fortes que não treinam e não criam os homens fracos e permitem que os tempos se tornem difíceis.